curso de Direito Tributário sobre Imposto de Renda no Saber Direito. Entenda as noções gerais, a incidência, os limites à cobrança do IR, natureza e função social. As aulas são com a professora Luísa Faria. Oi, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Luísa Faria. Sou advogada e sou professora da área de Direito Tributário, trabalho no ensino superior em cursinhos preparatórios e também advogo na área. Será um prazer estar com vocês essa semana falando sobre Direito Tributário. Bom, o nosso tema-chave é o imposto de renda. Então, nosso objetivo nesse bloco de aulas é falar sobre especificidades do imposto de renda, correto? Para a gente entender o imposto de renda, será necessário entender a estrutura tributária de uma forma geral para a gente conseguir entender o imposto que é uma espécie tributária, certo? Então, vem comigo. Bom, o conceito de tributo, ele está previsto no artigo 3º do CTN. E o conceito de tributo, ele pode ser desmembrado em 6 características principais. Para ser considerado um tributo, necessariamente, precisam estar presentes essas 6 características básicas previstas no artigo 3º do CTN. Quais são elas? Primeiro, o tributo necessariamente é uma prestação pecuniária, ou seja, gente, o tributo sempre envolve o quê? Dinheiro, né? Nós estamos falando aqui de dinheiro. Então, por que o Estado tributa? Qual que é o objetivo do Estado ao nos tributar? Principalmente, o objetivo do Estado é a arrecadação. Por quê? Com base no que o Estado arrecada, ele vai conseguir realizar o bem comum, enfim, prestar os serviços públicos e se organizar, fazer a gestão do bem comum. Por isso, o Estado precisa dos tributos. Então, quando a gente fala em tributo, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que é uma prestação pecuniária, ou seja, é uma prestação que envolve dinheiro. Segunda regra, é uma prestação compulsória. Por que ela é compulsória? Porque todos nós somos obrigados a pagar. Nós não temos escolha entre pagar um tributo ou não. Não é opcional. Olha, se você puder nos ajudar, eu estou mandando o boleto do IPVA para você. Não é assim que funciona, certo? Então, chega o boleto, por exemplo, do IPVA na sua casa, você precisa pagar e se você não pagar, você vai estar sujeito às penalidades impostas pelo Estado, porque é uma prestação compulsória. Terceira regra. Essa prestação, ela vai ser em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Professora, mas você já não disse que ela é pecuniária? Sim, gente, é um pleonasmo aí do CTN. Por quê? Porque ele quis frisar. Então, a prestação ela vai ser em moeda, certo? Ou seja, em dinheiro, sempre moeda nacional, isso é muito importante. Se for algo que envolva, por exemplo, importação, a gente tem que fazer a conversão para moeda nacional. Ou então, ela pode ser em outra coisa que exprima um valor financeiro. Como assim, professora? O tributo sempre ele é cobrado em dinheiro. Então, sempre o Estado vai mandar um boleto para você com um valor financeiro. Nossa, R$1.000, R$500, sempre. Então, no momento da cobrança, sempre é em moeda. Mas no momento do pagamento, a gente tem uma especificidade. Que especificidade é essa? O tributo ele pode ser pago com outras formas que não necessariamente sejam dinheiro, desde que exprimam um valor financeiro. Por exemplo, existe a possibilidade da extinção do crédito tributário por meio de uma dação em pagamento de bens imóveis. Então, eu ofereço um bem imóvel, se o Estado aceitar, eu posso quitar o meu tributo com aquele bem, certo? Ou então por meio de uma compensação. Então, é algo que não é necessariamente dinheiro, mas que exprime um valor financeiro. Por isso, o CTN fala em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Além disso, é importante a gente ter em mente que o tributo sempre tem que ser instituído por lei, princípio da legalidade, certo? Gente, não existe tributo criado por meio de decreto ou criado por meio de instrução normativa. O tributo sempre tem que ser instituído por meio de lei. E aí vai depender do tipo de tributo para saber se é lei ordinária ou se é lei complementar, ok? Ainda, gente, outra regra importante do tributo. Ele nunca pode constituir um ato ilícito. Eu não posso usar o tributo como forma de penalidade.
Nossa, a velocidade da via era 60 por hora, eu passei 80. Nossa, vou levar um tributo por isso. Não, isso é uma multa. O tributo nunca vem para punir. O tributo ele vai ser cobrado para você custear as atividades do Estado. Até porque a punição pode acontecer ou não. É uma receita que eu não posso contar com ela. Já a receita tributária, o Estado pode sim contar com ela, porque ela é algo que deve ser fixo, ok? Então, nunca o tributo pode ser usado como forma de penalidade tributária. E, por fim, o tributo, ele é cobrado mediante atividade administrativa. O que isso significa? Significa que quem pode cobrar é só o Estado. Nossa, professora, eu fui na faculdade e tive que pagar uma taxa de segunda chamada porque eu perdi a prova. Gente, isso não é taxa, porque isso não é tributo. Porque quem está cobrando não é o Estado. O tributo necessariamente é cobrado pelo Estado, certo? Porque ele é cobrado mediante atividade administrativa do Estado. Então, para ser tributo, tem que ser cobrado pelo Estado. Mas, professor, e as contribuições que são cobradas, as anuidades, os conselhos de classe? Olha, a lei, a União, ela cria essa contribuição por meio de lei, ou seja, é o Estado que cria, e ele delega para os conselhos de classe, que são entes estatais, que são autarquias, a possibilidade de eles fazerem a cobrança, certo? Mas o tributo ele foi criado por meio de lei e somente a cobrança está sendo feita por outro ente. Então, nesse caso, eu tenho só uma delegação de capacidade tributária e continua sendo uma atividade estatal, certo? E, para a gente encerrar o conceito de tributo, essa atividade estatal, ela é plenamente vinculada. Ou seja, o Estado não tem opção entre cobrar ou não um tributo. Ah, mas o fulano é legal, eu não vou mandar o boleto para ele. Ah, eu só vou cobrar o IPTU de quem mora no bairro X. Isso não existe. O Estado precisa cobrar de todos, certo? Então, o Estado tem que fazer uma cobrança isonômica para todo mundo e é uma atividade vinculada, ou seja, o Estado não tem opção ou não. Ah, eu não quero cobrar esse tributo aqui esse ano. Isso não pode acontecer. Óbvio que existem exceções, como os casos de moratória, que você prorroga o prazo, ou até mesmo de remissão, quando você perdoa, né? Não cobra o tributo por uma situação excepcional, como, por exemplo, um desastre, algo do tipo. Mas isso são regras excepcionais. Não é uma mera liberalidade do Estado que não quer cobrar. Ele tem que fazer isso por meio de lei para evitar essa cobrança. Mas a regra é que o tributo é vinculado e que você vai precisar cobrar de todo mundo sem essa opção. Certo? Então, entendido o conceito de tributo, é importante a gente entender que existem 5 espécies tributárias. Então, os tributos eles podem se manifestar de 5 formas diferentes. A que nos interessa, e aqui de fato nós vamos aprofundar, é o imposto, porque a gente vai falar do imposto de renda. Mas para a gente entender o funcionamento dos impostos, é importante que a gente entenda quais são as outras 4 espécies tributárias, para ficar claro, certo? E além disso, para que a gente entenda as diferenças na forma de arrecadação do Estado. Gente, a arrecadação tributária, ela sempre é uma receita derivada do Estado, né? Que é aquela que é imposta, que o Estado te impõe para que você pague. Então, independente da espécie tributária, sempre vai fazer parte da arrecadação da receita derivada do Estado, ok? A primeira espécie tributária que nós vamos ver são as taxas. As taxas, talvez, sejam as espécies tributárias mais confundidas, né? Porque tudo que a gente paga, a gente tem o hábito de usar essa expressão taxa. Mas, como nós vimos, só é taxa o que de fato é tributo, o que de fato segue as 6 regrinhas do artigo 3º do CTN para ser considerado um tributo. E quando é que eu sei, então, que a taxa acontece? Primeira regra. A taxa, ela pode ser instituída pela União, pelos estados, pelo DF, pelos municípios. Então, quem de fato prestar aquele serviço é quem vai instituir a taxa, tá? Nunca tem uma taxa com 2 entes criando a mesma taxa sobre o mesmo fato gerador. Segunda regra das taxas, elas só podem ocorrer em 2 situações específicas. Quais são essas 2 situações específicas? Ou quando o Estado exerce efetivamente o exercício regular do poder de polícia, ou quando o Estado presta um serviço público, certo? Então, eu só tenho essas 2 opções para que a taxa seja instituída. Como é que funciona a taxa pelo exercício regular do poder de polícia? Gente, o poder de polícia é o poder que o Estado tem para fiscalizar, certo? Então, quando eu tenho uma atividade que é prestada por um particular
mas essa atividade tem relevância, o Estado vai fiscalizar essas atividades. Então, por exemplo, a gente tem fiscalização nos restaurantes, porque se eles vão vender comida estragada, vão ter muitas pessoas que vão passar mal, né? Que vão utilizar os hospitais públicos, né? Farmácia, eu sempre gosto de dar exemplo na farmácia. Gente, nós temos os medicamentos que só podem ser vendidos mediante receita ou mediante receita de controle especial, porque são remédios que podem ocasionar problemas, enfim, vícios e etc. Então, por isso, eu tenho que ter um controle sobre esses medicamentos. E quem é que vai fazer essa fiscalização? O Estado. Só, gente, que o Estado precisa de um aparato, ele precisa de um órgão fiscalizador, ele precisa de agentes, ele precisa de pessoas que possam receber as denúncias e que possam apurar as denúncias, e isso tem um custo. Então, todas as pessoas que estão submetidas a essa atividade, elas pagam essa taxa, que é uma taxa de fiscalização. Normalmente, o exercício regular do poder de polícia gera taxas de fiscalização. Taxa de fiscalização ambiental, né? Taxa de fiscalização de estabelecimentos ou até mesmo alvarás, tudo isso depende do pagamento de uma taxa. E aí sim é uma taxa que vai ser cobrada pela União, pelos estados, pelo DF ou pelos municípios. O segundo tipo de taxa que nós temos são as taxas cobradas em razão da prestação do serviço público. Nesse caso, gente, o Estado presta um serviço público e esse serviço vai ser remunerado mediante taxa. Observações importantes. Não é qualquer serviço público que pode ser remunerado mediante taxa. Esse serviço necessariamente tem que ser específico e tem que ser divisível. O que isso significa? Significa que eu tenho que poder mensurar quem usa aquele serviço. Exemplo, existiu há um tempo a taxa de iluminação pública. O STF já declarou que ela é inconstitucional, ela não pode ser cobrada mediante taxa. Por quê? Porque eu não consigo mensurar, eu não consigo determinar ou ter noção, não precisa determinar certinho, mas pelo menos ter um número determinável de quem de fato usa aquele serviço, certo? Então, ser específico e divisível quer dizer que eu consigo mensurar quem é que está utilizando aquele serviço. Exemplo, serviço de emissão de passaporte. Você tem que pagar uma taxa, certo? Para emitir o passaporte. Bom, essa taxa, ela vai ser paga só por aqueles usuários de quem de fato usar aquele serviço, né? Que é quem for solicitar a emissão do passaporte. Se eu nunca pedi o passaporte, eu nunca vou pagar essa taxa, ok? E segunda regra sobre a taxa do serviço público. Além do serviço precisar ser específico e divisível, essa taxa ela vai ser cobrada em razão do serviço efetivamente prestado, da utilização efetiva, ou seja, eu prestei o serviço e o contribuinte usou, ou então da utilização potencial. O que é a utilização potencial? Quando o Estado coloca esse serviço à minha disposição. Eu não usei porque eu não quis, mas o serviço estava lá. E aí, nesse caso, o serviço mais interessante que a gente tem para dar de exemplo é a taxa de coleta de lixo. Bom, o caminhão do lixo passa na minha porta, por exemplo, às terças e quintas. Eu não coloquei o lixo lá fora porque eu estava viajando. O caminhão passou. O serviço foi colocado à minha disposição. Eu não usei porque eu não quis. Tenho que pagar do mesmo jeito? Tem, porque você paga pela prestação do serviço, não pelo efetivo uso daquele serviço. Ok? E aí, duas observações importantes sobre a taxa. Gente, o fato gerador da taxa sempre vai ter que ser vinculado a essas duas atividades que eu acabei de explicar. A receita arrecadada com as taxas, elas normalmente servem para financiar o serviço que foi prestado. Tá? Então, essa é a regra. Então, 90%, quase 100% das taxas vão custear esse serviço, mas não necessariamente não é uma obrigatoriedade da norma. Tá? Então, as taxas, como costume, elas vão ser, a receita arrecadada com as taxas vai ser vinculada ao serviço que foi prestado. Então, nós vamos falar agora da segunda espécie tributária, que são as contribuições de melhoria. Imaginem vocês que é construída uma ponte ou é construído um metrô. Aquelas pessoas que moram naquela região específica, elas tendem a ter o seu imóvel valorizado. E aí, com base nessa valorização, o Estado pode cobrar a contribuição de melhoria. Professora, mas eu já pago IPTU, se meu imóvel foi valorizado, meu IPTU vai aumentar.
Sim, mas a contribuição de melhoria, ela serve para ajudar no custeio daquela obra pública. Por quê? Pensem vocês uma cidade grande. Os beneficiários diretos daquela obra são aqueles moradores ali. Então, por que eu vou custear como recurso da cidade toda, muitas vezes uma obra que é muito cara, se aquelas pessoas não vão ter nenhum tipo de benefício? Então, a ideia da contribuição de melhoria é que aquelas pessoas que têm um benefício direto, que necessariamente tem que ser a valorização imobiliária e que tem que ficar comprovada, possam ajudar a arcar com aquela obra, certo? Quem pode instituir a contribuição de melhoria? Quem fizer a obra. Tanto pode ser União, Estados, DF ou municípios, certo? A receita arrecadada com a contribuição de melhoria necessariamente é vinculada à obra, é para custear a obra, certo? E o fato gerador necessariamente tem que ser a obra pública. Gente, pública não pode ser a construção de um shopping, tá? Tem que ser uma obra pública, um metrô, uma ponte, algo que de fato gere algum tipo de impacto. Nesse caso, é importante também falar que existe um limite de arrecadação do Estado. Então, por exemplo, se a obra custou 5 milhões, o Estado pode arrecadar no máximo 5 milhões, porque a receita é para a obra pública, certo? Bom, mas a valorização do meu imóvel foi de 100 mil. Qual o valor máximo que eu posso pagar de contribuição de melhoria? 100 mil. Sempre o acréscimo que foi gerado. Ah, mas então eu não vou ter lucro nenhum? Gente, normalmente o Estado não cobra isso tudo, mas é um limite que existe previsto na lei, no CTN, na verdade, né? Para evitar que o Estado cobre mais do que de fato teve de acréscimo para aquela obra. Por que as pessoas usam pouco, gente? Porque a gente já tem tanto tributo, né? E as pessoas normalmente, por motivos políticos, elas fazem muitas obras para de alguma forma ter algum tipo de reconhecimento político. E quando você cobra, cobra daquelas pessoas que tiveram seu imóvel valorizado, pode ser que esse reconhecimento não venha. Então, por esse motivo, hoje, por motivos totalmente políticos, a contribuição de melhoria ela acaba sendo pouco cobrada, mas ela é uma espécie tributária que está lá prevista no CTN, nos artigos 81 e 82. A terceira espécie tributária que nós temos são os empréstimos compulsórios. Gente, eu brinco que empréstimo compulsório é uma coisa um tanto quanto contraditória, né? Como assim eu sou obrigado a emprestar? Lembrem daqueles casos, não sei se vocês têm irmãos, mas quando você tem irmão, que a mãe te obriga a emprestar o brinquedo, né? Emprestar a roupa para o irmão, é tipo isso. O Estado te obriga a emprestar para ele. Então, quando o Estado passa por uma situação que é considerada calamidade, enfim, ou uma situação gravosa, ele pode solicitar que os contribuintes o emprestem dinheiro por meio de um tributo, para que ele consiga resolver um problema que é iminente, certo? O empréstimo compulsório está previsto no artigo 148 da Constituição e ele só pode ser criado mediante 3 circunstâncias autorizadoras, tá? Então, tem 3 situações que autorizam a criação do empréstimo, somente essas 3. Quais são elas? Primeiro, calamidade pública. Tá? Então, qualquer tipo de calamidade. Gente, por exemplo, nossa, eu estou tendo um problema agora com a pandemia do Covid. É um exemplo que poderia ensejar a criação de empréstimo compulsório. Tá? Segunda regra, guerra externa à sua iminência. Nossa, o Brasil vai ser atacado, enfim, vai entrar numa guerra. Também enseja a criação do empréstimo compulsório. E o terceiro, investimento público urgente e de relevante interesse nacional. Reparem que é bem subjetivo, né? Sempre que o Estado precisar investir de uma forma urgente e que tem um relevante interesse nacional, ele também pode criar empréstimo compulsório. Observações importantes do empréstimo compulsório é que somente a União pode criar e ele tem que ser criado por meio de lei complementar. Bom, mas é um empréstimo, né? Se é um empréstimo, adivinha? Tem que devolver. Por que hoje a gente quase não vê falar no empréstimo compulsório, gente? Porque tem que devolver. Então, se é uma situação urgente muito grave, o Estado pega emprestado e depois ele precisa devolver para os contribuintes aquilo que ele cobrou, né? O empréstimo compulsório, ele é um tipo de tributo restituível, ele foge um pouquinho à natureza dos demais. O último que teve, se não me engano, acabou na década de 90, que eles cobravam sobre a gasolina, né? E o fato gerador, gente, do empréstimo compulsório, ele é livre, o Estado pode cobrar em qualquer base, desde que ele entenda que seja necessário, enfim. Então, o último que a gente teve, por exemplo, foi sobre a gasolina, poderia ser sobre o arroz, poderia ser sobre o ar-condicionado, enfim, sobre qualquer fator específico que o Estado entenda que é necessário. Outra crítica que a gente tem ao empréstimo compulsório é o seguinte, se a gente está passando por um período de calamidade, por um período de guerra, fazer com que as pessoas te emprestem, normalmente as pessoas estão muito sacrificadas, né? Então, também tem essa questão social
que também pode ser defendida, enfim, pode ser alegada quando a gente fala da falta do costume de se instituir o empréstimo compulsório. E para encerrar empréstimo compulsório, gente, a receita arrecadada com ele também é vinculada à situação que autorizou. Então, se é um caso de guerra, necessariamente eu preciso investir na guerra. Se é um caso de calamidade, eu preciso usar aquele dinheiro na calamidade. Eu não posso usar em nenhuma outra coisa, certo? A quarta espécie tributária que nós vamos ver são as contribuições. Gente, a palavra contribuições, talvez ela não funcione muito bem com tributo, né? Porque quando a gente pensa em contribuição, a gente sempre pensa em algo voluntário, né? Poxa, você pode contribuir? Só que aqui não. Aqui a contribuição ela é obrigatória porque ela é uma espécie tributária, certo? A gente está adotando, gente, a corrente pentapartida, que é a corrente que o STF entende que existem 5 espécies tributárias, por isso os empréstimos compulsórios e as contribuições vão entrar nessa lógica, tá? E quando a gente fala de contribuições, a gente fala de 5 tipos de contribuições diferentes. Então, foi meio que uma novidade, já existiam algumas, mas a Constituição de 88 vem com isso muito forte, com a ideia de novas contribuições que são também espécies tributárias. Então, o primeiro tipo, né, subtipo que a gente vai ver de contribuição são as contribuições para a Seguridade Social. E a gente tem PIS, COFINS, contribuição previdenciária, contribuição sobre o lucro líquido, e foram destinadas, e elas têm que ser destinadas especificamente para o custeio da Seguridade Social. E o que compõe a Seguridade? Assistência, Previdência e Saúde. Então, necessariamente, tudo que eu arrecadar com essas contribuições tem que ficar na Seguridade Social. Como regra geral, somente a União pode instituir essas contribuições. Entretanto, as contribuições previdenciárias dos servidores públicos podem também ser instituídas pelos estados, municípios e DF, desde que eles tenham um regime próprio de previdência, certo? Mas a regra geral é que somente a União pode instituir e necessariamente a receita arrecadada tem que ficar na Seguridade. O segundo subtipo de contribuições que nós vamos ver são as contribuições que nós chamamos de contribuições gerais. E o que são as contribuições gerais? São aquelas contribuições que já existiam até mesmo antes da Constituição. Quando vem a Constituição, elas são mantidas, mas eu não tenho uma categoria específica para elas. Então, o STF chamou os gerais. Compõe as contribuições gerais a contribuição ao salário e educação, que é destinado ao custeio do ensino fundamental público, e as contribuições ao Sistema S, né, que são SESI, SEST, SENAI, SENAC, enfim, esses órgãos que compõem o Sistema S. E elas vão ser pagas com base por exemplo, quem é da indústria paga para o SESI, enfim, quem é do comércio paga para o SESC. Então, elas vão ser pagas para esses órgãos específicos. A destinação das contribuições ao Sistema S serve para custear esse sistema como o ensino profissionalizante, né, que normalmente eles oferecem cursos. Vocês podem ver que os cursos eles são mais baratos que o normal, justamente porque tem esse custeio das contribuições do Sistema S. E aí é importante a gente fazer 2 observações. Embora o SEBRAE faça parte do Sistema S, a contribuição ao SEBRAE não é considerada uma contribuição geral. Ela é uma CID, a gente vai explicar daqui a pouquinho o que é CID. Segunda regra, gente, FGTS. FGTS não é contribuição, porque não tem natureza tributária. Gente, o tributo ele é pago para o Estado. O FGTS, embora seja obrigatório, ele é pago para o trabalhador. Então, ele tem natureza social e trabalhista e não natureza tributária. Isso é o entendimento do STJ na súmula 353, certo? Então, o FGTS não entra nessa espécie aqui de tributo. A gente tem ainda as contribuições de iluminação pública, que são contribuições criadas pelos municípios e pelo DF. E aí vocês vão falar, professora, mas você disse que não tem mais a taxa. Gente, não tem mais a taxa. O STF entendeu que a taxa de iluminação pública era inconstitucional. O que nosso legislador espertinho fez? Criou uma contribuição. E aí a contribuição, sim, ela é considerada constitucional. Está lá no artigo 149A da Constituição. E ela serve para custear os serviços de iluminação pública. Lembrando, para a gente não confundir iluminação pública com energia elétrica, tá? Iluminação pública quer dizer que tem um poste na cidade, alguma rua tem luz. Mesmo que na sua casa não tenha, você pode ser cobrado. E essa contribuição, inclusive, ela pode ser cobrada junto com a conta de luz, não tem o menor problema.
Bom, o quarto tipo de contribuição que nós temos são as contribuições de intervenção no domínio econômico, que nós chamamos de CID, né? A CID, ela tem como objetivo intervir no domínio econômico quando necessário. Existem vários tipos de CID. A mais famosa, enfim, que a gente mais escuta falar, é a CID combustíveis, mas existem vários outros tipos, tem a CID royalties, enfim, tem o ATP. Então, ela pode ser criada sempre que for necessário intervir na economia. Também é de competência somente da União e a sua receita também é vinculada, sempre àquela situação econômica que fez com que a CID foi criada. E o último tipo de contribuição que nós temos é a contribuição de interesse das categorias profissionais. Hoje a gente tem basicamente a contribuição à anuidade, nesse bloco, em que a União institui por meio de lei a possibilidade dos conselhos de classe cobrarem contribuições dos seus associados. Então, mesmo que você não exerça a profissão, a partir do momento que você faz parte de um conselho de classe, você vai pagar essa contribuição à anuidade. E a receita é vinculada, ela fica 100% com o conselho, que vai utilizar para custear, enfim, para pagar as suas contas, para fazer o gerenciamento daquele conselho de classe, certo? Essas, então, são as 5 espécies de contribuição que nós temos. E aí a gente passa para o último tipo tributário, para a última espécie tributária que nós vamos falar, que são os impostos, né? Que são, que é justamente o que a gente vai adentrar por conta do nosso tema ser o imposto de renda. Gente, os impostos, eles têm uma dinâmica um pouquinho diferente dos demais tributos. Por quê? Primeira regra, os impostos eles vão ser criados pela União, Estados, DF, municípios. A própria Constituição define quem cria o quê. E essa competência, gente, ela não pode ser transferida, tá? Então, por exemplo, é da competência da União instituir o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas. A União não fez, ninguém mais pode fazer no lugar dela, ok? Então, é importante a gente entender que cada ente tem os seus impostos específicos, certo? E aí, os impostos, o fato gerador deles não é vinculado a uma atividade estatal específica, muito menos a sua receita. A gente vê muito, esses dias, por exemplo, estava dando uma entrevista de uma rua que tinha muito buraco. E aí a pessoa falava assim, mas a gente paga IPTU, não é para isso, não é para rua? Não, não é para rua. Então a rua pode ter buraco? Também não, gente. Mas não é o IPTU que vai custear isso. Porque os impostos têm a sua receita desvinculada. Eu não posso dizer que eu vou usar o IPTU para isso, o IPVA para aquilo. Os impostos vão para a conta do Estado, que vai fazer o gerenciamento da melhor forma de usar, em saúde, educação, segurança, aqueles serviços que não são remunerados mediante taxa, né, que são serviços gerais, que nem são específicos e nem são, enfim, divisíveis, como a gente viu quando a gente falou das taxas. Então, esses serviços gerais, eles vão ser remunerados mediante impostos e a sua receita, ela não é vinculada. Então, a receita do IPVA não vai para a rua, a do IPTU não vai para a escola, não tem uma vinculação automática. A legislação, ela até coloca algumas observações mínimas a serem respeitadas, como gastos com saúde e educação, mas por uma questão social, tá? A receita dos impostos, ela não é vinculada a uma atividade específica e isso é super importante a gente entender. O Estado vai fazer o gerenciamento por meio do orçamento da melhor forma de usar, de onde usar cada coisa, ok? Bom, além disso, quando a gente fala da arrecadação, quando a gente fala da criação dos impostos, é muito importante a gente entender uma coisa. Existe uma regra na Lei de Responsabilidade Fiscal que é a seguinte: se o ente não institui os impostos que lhe são obrigatórios, ou seja, um município, ele tem aí 3 impostos obrigatórios, que são o IPTU, o ISS e o ITBI. Se ele não criar esses 3 impostos, ele vai estar sujeito a limitações, a penalidades de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele fica impedido de receber transferência voluntária. Por quê? Se ele tem a sua receita e ele está abrindo mão da sua receita, ele não vai ficar recebendo de um terceiro. Essa é a estrutura lógica para fazer com que todos os entes criem todos os impostos, certo? E com isso consigam equilibrar o seu orçamento. Professora, mas a União nunca criou o IGF. Sim, tem essa observação do IGF. Só que a União ela não recebe transferência voluntária, então acaba que ela não é punida por essa regra e talvez por isso e por, enfim, diversos interesses políticos, o IGF nunca tenha sido criado, certo? Então, encerrando essa parte
sobre os impostos de uma forma geral, nós vamos adentrar no imposto de renda. O imposto de renda, ele tem sua previsão no artigo 153, inciso 3º da Constituição. Esse artigo estabelece que a União, então ele é um imposto de competência da União, ele é federal. A União, ela vai criar impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Com base nessa regra, foi criado o imposto de renda. Gente, o imposto de renda, ele é uma novidade, né? Ele não é tão antigo como os demais impostos. Embora a gente saiba que a cobrança de impostos, ela é bem mais antiga, a ideia da cobrança de um imposto de renda, ele vem principalmente num contexto pós-guerra, né? Ou num contexto ali depois de 1900, ele não é um imposto tão antigo. Porque as pessoas, elas entendiam o seguinte, poxa, eu trabalho, o dinheiro é meu, né? Por que eu tenho que partilhar isso com o Estado? Então, o imposto de renda, ele vem num contexto de pensar o seguinte, poxa, mas quem tem mais, né, quem arrecada mais, precisa também ajudar mais. Então, ele vem nesse tipo de contexto histórico e começam a surgir, enfim, os países começam a tributar a renda por conta dessa realidade histórica, certo? Aqui no Brasil, hoje, o imposto de renda, ele é responsável pela arrecadação da União em torno de 28%. Então, em torno de 28% do que a União arrecada é de imposto de renda. E da arrecadação geral de todos os entes, fica entre 18% e 19%, tá? Com base nos últimos anos. Isso não muda muito, tá, gente? Então, peguei a média dos últimos anos. Então, ele é um imposto extremamente importante em termos arrecadatórios, né? Porque compõe aí, de uma forma bem substancial, a arrecadação da União e a arrecadação de uma forma geral. Como nós vimos, a competência tributária para criar o imposto de renda é da União. Então, quem vai criar e vai legislar e trazer inúmeras regras sobre o imposto de renda é a própria União. Só que, mesmo a competência sendo da União, existem regras que nós vamos chamar de repartição de receitas, em que a União ela vai repartir parte do que ela arrecada com o imposto de renda com outros entes. E por que a União faz isso? Porque ela é boazinha? Não, gente, porque a arrecadação da União ela é bem maior do que os outros entes. Então, a União, em diversos tributos, ela vai partilhar a sua arrecadação, tanto com os estados, como com municípios, como com outros entes que a gente vai ver daqui a pouquinho. Os estados, eles só repartem receitas com os municípios e os municípios não repartem com ninguém, porque os municípios são os entes que menos arrecadam, certo? Então, como a União arrecada mais, ela vai repartir a receita com outros entes. Agora, uma coisa que vocês sempre me perguntam, mas professora, se a União reparte, quem é que legisla? Quem é que diz qual é a alíquota, qual é o fato gerador? Sempre a União. A competência tributária, gente, ela não muda, ela sempre é a mesma, certo? O que muda? O que muda é somente a forma que você vai distribuir os recursos arrecadados. Então, do X que a União arrecadar, ela vai repassar um percentual para os outros entes. Como é que vai ser feita essa distribuição no caso específico do imposto de renda? Primeira regra, a União ela vai repassar 100% do que ela arrecada com imposto de renda dos servidores públicos. Gente, quando você recebe o seu salário, já reparou que no contra-cheque já vem descontado? Para quem é seletista ou servidor, já vem descontado lá IRRF. O que é isso? Imposto de renda retido na fonte. Gente, se o Estado desse o seu salário, você recebe do seu empregador o seu salário lindamente na sua mão. Imaginem vocês se você todo mês tivesse que ir lá, pagar um boleto e ir lá pagar o imposto de renda. Provavelmente muita gente não pagaria, né? Então, como é que o Estado fez para conseguir uma arrecadação fixa, para evitar a sonegação ou para evitar um monte de cobrança excessiva? Ele cobra direto na fonte. Por isso que nós chamamos de imposto de renda retido na fonte. Como é que ele faz essa cobrança? Para quem é seletista ou é servidor, o próprio ente empregador vai descontar do salário. Você nem chega a ver esse dinheiro, já vem descontado no contra-cheque. E esse ente vai fazer o repasse para a União. Então, eu trabalho numa grande empresa. A empresa vai descontar o imposto de renda de todo mundo, certo? De todos os servidores, dentro das alíquotas ali que a gente vai ver nos próximos blocos, e vai repassar para a União tudo que ela está arrecadando. Por que o Estado faz isso, gente? É uma espécie, né, de responsabilidade tributária. Porque é muito mais fácil cobrar de uma empresa só com 1.000 funcionários do que cobrar de um por um dos 1.000 funcionários. Então, por uma questão de facilidade, o Estado usa com as empresas a regra do imposto de renda retido na fonte. Mas tem uma observação importante.
no caso dos servidores públicos, o imposto de renda que é retido na fonte, em que o Estado, enfim, os municípios e o DF arrecadam, eles não precisam repassar para a União, eles ficam com esse valor. Então, 100% do que é arrecadado dos servidores públicos fica com o ente que arrecada. Então, se você é servidor do DF, 100% fica para o DF. Se você é do município, fica para o município. E assim sucessivamente. Professora, mas então a União não fica com nada? Gente, é só dos servidores, tá? Todos os outros impostos de renda, tanto dos autônomos, como das empresas, como das pessoas que não são servidoras, a União vai ficar com tudo. É somente esses dos servidores públicos. E aí tem uma outra regrinha. Se o servidor público quiser entrar com uma ação de repetição de indébito, quiser a restituição do imposto de renda, enfim, ou achar que foi descontado indevidamente, ele vai cobrar de quem? Em tese, a ação, se é imposto de renda, eu cobro da União. Mas nesse caso específico, eu vou pedir a restituição para o ente que me descontou, porque foi ele que me descontou errado e a arrecadação ficou com ele, o 100% fica com ele. Então, nesse caso, se você, por exemplo, é um servidor do Estado, você vai pedir para seu Estado. Essa regra, gente, está prevista na súmula 447 do STJ. Tá? Então, no caso de servidores, somente em ação de repetição de indébito, o pedido de restituição vai ser feito para o ente que efetuou o pagamento, certo? Bom, e os demais valores arrecadados? Com o imposto de renda à pessoa jurídica, com as pessoas físicas, com os autônomos e etc. Como é que eu vou, como é que fica essa arrecadação? Fica tudo para a União? Não. A União ela vai ficar somente com 51% desse valor. 49% ela vai distribuir. Mas, professora, como assim, né? Muito pouco para a União. Gente, entendam que a arrecadação da União, em termos de outros tributos e de outras contribuições, ela é muito grande. Por isso que é feito essa distribuição e o imposto de renda, como é um dos impostos que mais se arrecadam, em especial os da União, por isso que é feita essa distribuição de uma forma tão grande, certo? E como é que vai ser feita essa distribuição desses 49%? Primeira regra, 21,5% vai para o Fundo de Participação dos Estados e do DF. Tá? Gente, isso é uma regra constitucional. Está lá no artigo 1591 da Constituição, a repartição de receitas, certo? Então, a União repassa para o Fundo de Participação dos Estados e do DF. 22,5% vai para o Fundo de Participação dos municípios. Então, eu vou dividir com os municípios. 3% eu vou aplicar em programas de financiamento da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Esses programas, gente, servem para incentivar o setor produtivo regional. São as regiões que têm mais dificuldades financeiras. Por isso, o Estado tenta, de alguma forma, estimular o desenvolvimento dessas regiões. Quando existia, por exemplo, a Sudan e a Sudene, que agora é a ADA e a ADN, né, que são agências de desenvolvimento, boa parte dos recursos que são, enfim, de investimento vem desses 3% que são destinados a esses programas, certo? E aí isso vai depender dos planos regionais de desenvolvimento, sendo que pelo menos a metade desses 3% tem que ser destinada ao semiárido do Nordeste, que é considerado uma área prioritária, né? Considerada uma área prioritária quando a gente fala de desenvolvimento. Então, existe essa regra específica que metade tem que ser destinado para eles, ok? E ainda, gente, a gente tem uma terceira regra que é bem interessante. A gente já viu que 22,5% vai para o Fundo de Participação dos Municípios. Isso, gente, é para a receita geral do município, que normalmente são os entes que têm mais dificuldades em termos de arrecadação tributária, né? Por mais que eles tenham aí 3 tributos na sua competência, são tributos que arrecadam pouco. A gente tem municípios que são municípios muito pequenos, enfim, que não têm uma arrecadação tributária boa. E aí, o que acontece? Além desses 22,5%, a União ela ainda repassa 1% para os municípios em 2 momentos diferentes. Então, no mês de julho, a União ela repassa 1% de novo para o Fundo de Participação dos Municípios e no mês de dezembro ela repassa 1% para esse fundo. E por que a União faz isso? Porque ela é boazinha? Não, primeiro porque ela emanda, né? E segundo, gente, por que a União faz esse repasse? Reparem que é sempre de uma forma semestral, que é para tentar equilibrar as contas do município.
E ainda, principalmente, ajudar a pagar o 13º dos funcionários, porque é uma receita que normalmente é grande e os municípios podem fazer dessa forma. Ainda sobre o imposto de renda, é muito importante a gente entender que a arrecadação dele é uma arrecadação alta e é uma arrecadação extremamente importante para a União, tanto é que ela reparte com outros entes, com outros projetos. E é muito importante a gente entender que talvez o imposto de renda ele seja um imposto hoje que gera muita especulação, né? Que as pessoas têm uma tendência à sonegação, enfim, a não querer pagar, e é claro, está ali no seu contra-cheque, você está vendo o valor que está sendo descontado. Só que o imposto de renda ele tem ainda uma importância social muito grande, né? Por quê? Porque quando a gente fala do imposto de renda, a gente está falando não só da arrecadação, mas a gente está falando de outros princípios do direito tributário que vão estar atrelados a ele, como, por exemplo, a capacidade contributiva. No imposto de renda, principalmente pessoa física, a capacidade contributiva ela é observada na medida de que quem tem uma renda maior vai pagar um imposto de renda maior. E essa é a lógica e por isso o imposto de renda é um imposto tão importante na nossa legislação. A gente vai ver na aula seguinte, enfim, qual o fato gerador, qual a base de cálculo, o que pode ser deduzido ou não, mas o que é muito importante a gente entender é que ele compõe uma boa parte da arrecadação, não só da União, mas como dos demais entes em razão da sua repartição. Então, ele é extremamente importante quando a gente fala em termos tributários, mas também em termos sociais, mas também em termos de ter uma tributação mais justa. Por isso ele é tão importante e talvez, como ele já vem, muitas vezes ele já venha descontado quando a gente fala do imposto de renda retido na fonte, então talvez a gente tenha mais noção, né, do que a gente está pagando. Outros tributos, muitas vezes eles vêm embutidos, como por exemplo os tributos sobre o consumo, e a gente nem sempre tem a quantificação de quanto a gente está pagando, certo? Mas não quer dizer que a gente também não esteja pagando. Então o imposto de renda ele tem uma importância tributária e ele tem uma importância econômica e social muito grande quando a gente fala da nossa legislação. Bom, vamos agora testar os nossos conhecimentos e verificar o que a gente aprendeu hoje no nosso quiz. Vem comigo! Primeira pergunta. O imposto de renda é cobrado por qual ente? A. União. B. Estados e DF. C. Municípios. D. União, Estados e municípios cumulativamente. Gente, isso aqui é super importante. A gente viu que alguns tributos, como por exemplo, as taxas e as contribuições de melhoria, elas podem ser cobradas por mais de um ente, União, Estados, DF e municípios, mas nunca cumulativamente. Tá? Então, quem instituiu aquele tributo, enfim, quem fez a obra no caso da contribuição de melhoria, ou quem presta o serviço no caso da taxa, é quem vai cobrar o tributo. Nunca cumulativamente. Nós não temos dois entes diferentes cobrando tributo sobre o mesmo fato gerador. Isso é super importante, tá? Então, eu já sei que a letra D está errada. Qual é a resposta correta? É a letra A, União. O imposto de renda é de competência da União e vai ser cobrado, administrado e gerido pela União. Hoje, vocês podem ver que tem várias normas, enfim, sobre o assunto, que são feitas pela Receita Federal, que é o órgão responsável por fazer todo o controle dos impostos da União. Ok? Segunda pergunta. Quanto à repartição de receitas do imposto de renda, é correto afirmar que A. Não será encaminhada ao FPM, mas somente ao FPE. B. 100% do valor arrecadado dos servidores públicos, IRRF, né, o retido na fonte, será repassado aos estados, DF e municípios. C. Será distribuído para aplicação em programas de financiamento do setor produtivo das regiões Norte e Nordeste. D. É assegurado ao semiárido do Nordeste 2/3 dos recursos destinados à região na forma que a lei estabelecer. Gente, vamos lá então entender a questão. Letra A, fala que não será encaminhada ao Fundo de Participação dos Municípios, né? A gente já sabe que vai ser encaminhada ao fundo, é encaminhada aos dois. Letra B, nossa, 100% parece errado, né? Cuidado, olha os peguinhas, isso aqui é muito comum. Quando a gente tem aquele sempre, nunca, 100%, a gente tende a não marcar essas questões. Cuidado, porque isso justamente tem situações que vai ser uma exceção e que essa vai ser a alternativa correta.
Então, 100% do valor arrecadado dos servidores no imposto de renda retido na fonte é repassado aos estados, DF e municípios. Verdadeiro. O ente que arrecadar, enfim, quem for o servidor daquele ente vai ficar com 100%. C. Será distribuído para aplicação dos programas na região Norte e Nordeste. Está errado porque esqueceu o Centro-Oeste. O Centro-Oeste entra também. D. É assegurado ao semiárido do Nordeste 2/3 dos recursos. Está errado, gente, porque não são 2/3, é somente metade, tá? Então, não são 2/3. Vamos, então, para o nosso terceiro quiz. No que se refere ao conceito de tributo, é correto afirmar que: letra A, não pode constituir sanção de ato ilícito. Letra B, a cobrança é uma atividade vinculada. Letra C, o tributo sempre será cobrado em moeda. Letra D, o pagamento do tributo pode ser feito por outro meio, desde que exprima valor financeiro. Letra E, todas as alternativas estão corretas. Vamos analisar, então, item a item. A, o tributo não pode constituir sanção de ato ilícito. Verdade, gente, o tributo nunca pode ser uma penalidade. Como nós vimos, eu não posso me aproveitar de um erro do contribuinte para tributá-lo, certo? B, a cobrança é uma atividade vinculada. Verdade, o Estado é obrigado a cobrar, né? Uma atividade administrativa plenamente vinculada, que o Estado não tem escolha entre cobrar ou não do contribuinte. C, o tributo sempre será cobrado em moeda. Verdade, o Estado sempre te manda o boleto com valor financeiro. Ele não te manda, por exemplo, uma cobrança pedindo para você pagar em 5 quilos de arroz, enfim, ou de feijão. Sempre é em moeda. D, o pagamento do tributo pode ser feito por outro meio desde que exprima valor financeiro. Sim, desde que esse meio esteja autorizado por meio de lei. A gente viu que pode ser, por exemplo, um bem imóvel, né, se a Fazenda Pública aceitar, pode ser uma compensação. Então, sim, o tributo pode ser pago por outro meio, desde que tenha o valor financeiro. Alternativa correta, letra E, todas as alternativas estão corretas, certo? Então, esse foi o nosso quiz. Resumindo o que nós vimos hoje. Hoje, nós vimos o início, a parte introdutória do imposto de renda. Então, primeiramente, nós vimos o conceito de tributo para a gente entender quais são as regras, quais são as 6 características fundamentais que devem ocorrer para que seja considerado um tributo, para que uma atividade tenha natureza jurídica tributária. Lembrando que as 6 regras, elas são necessariamente, devem ser seguidas e são cumulativas, certo? Que estão previstas lá no artigo 3º do CTN. Em seguida, nós vimos as espécies tributárias. E aí eu expliquei para vocês que eu adotei a corrente pentapartida. Porque, embora o CTN, que é de 66, só preveja 3 espécies tributárias, a Constituição traz novas espécies que estão dentro do capítulo do Sistema Tributário Nacional e o STF entende que nós temos 5 espécies tributárias. Então, nós vimos as principais características de cada espécie: das taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, demais contribuições e os impostos. Em seguida, nós adentramos na competência tributária do imposto de renda, que é da União, de acordo com o que está previsto na Constituição, mas nós vimos que, mesmo o imposto de renda sendo de competência da União, a União reparte boa parte da sua receita com outros entes para ajudar o financiamento de programas, enfim, projetos sociais e econômicos e também para ajudar os demais entes. Então, existe essa possibilidade, existe essa regra de repartição de receitas tributárias no que se refere ao imposto de renda. Nas próximas aulas, nós vamos adentrar nas especificidades do imposto de renda, como o seu fato gerador, sua base de cálculo, quais são as suas hipóteses de dedução, quais são as suas regras específicas em termos de limites, como imunidades, isenções, princípios, enfim, como funciona a natureza do imposto de renda e como funciona o imposto de renda, diferenciando o imposto que incide sobre o salário e sobre o capital. Conto com vocês para assistir às próximas aulas, tenho certeza que será um aprendizado muito rico. Fiquem com Deus.
Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.